Bom, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre pensamento marxista. Nessa aula, eu quero falar especificamente sobre a infraestrutura e a superestrutura, um pouco sobre a relação que esses dois conceitos têm com o desenvolvimento social dentro de uma sociedade pensada sobre a ótica marxista. Tá? Vamos lá. A gente teve aquela primeira aula com conceitos básicos sobre o que é mais-valia, o que é trabalho, o que são meios de produção, o que é matéria-prima. E aí, nessa aula, a gente vai trabalhar outros dois conceitos bastante relevantes do Marx, que é a ideia de infraestrutura e superestrutura. Bom, a infraestrutura, para o Marx, é o controle dos meios de produção. E esses meios de produção podem ser as unidades produtivas, né, a força produtiva, e as relações sociais de produção. O que seria o controle de uma força produtiva? Seria, por exemplo, controlar os meios de produção, então, a indústria que produz, as máquinas que produzem, controlar os lugares aonde essas coisas são produzidas, né, o espaço físico das fábricas, esse tipo de coisa. Só lembrando, né, o Marx está pensando essas relações de trabalho para o século XIX. Então, é muito complicado tentar enquadrá-lo em novas profissões formadas a partir daquela época. Né? Então, por exemplo, não adianta se tentar enquadrar o Marx sobre como ele vai pensar as relações de trabalho na internet hoje, ou como ele vai pensar essas relações de trabalho, sei lá, na produção de automóveis de alta tecnologia, numa padaria de alta tecnologia, alguma coisa do tipo. Né? Ou mesmo de produção de conteúdo, propriamente dito. É mais importante a gente entender o que para ele, naquela época em que ele produziu, portanto, final do século XIX, era os conceitos como meio de produção. Então, o meio de produção, na visão dele, era o controle das fábricas e do maquinário, das ferramentas que tinham dentro daquelas fábricas. Né? Também pode ser o controle de uma outra força produtiva, que é o capital financeiro. O capital financeiro tem um papel muitíssimo relevante dentro da produção, né, das forças produtivas. Se eu não tenho capital suficiente para poder financiar a minha produção, eu não consigo, né, eu estou estagnado, eu não consigo produzir bastante. Então é preciso pensar o controle do capital financeiro, né, para poder movimentar a produção. É uma força produtiva importante. E, claro, a força de trabalho. Na última aula, a gente fez uma diferenciação entre capitalistas e proletários, ou, se vocês preferirem em termos mais genéricos, exploradores e explorados, né, onde a gente vai entender que dentro do sistema capitalista, dentro do modelo capitalista traçado pelo Marx, existe uma contradição interna àquele sistema que levaria, na visão marxista, ao colapso do próprio sistema. É claro que mais tarde vão ter autores que vão entender não só que não existe essa contradição, mas também que, mesmo havendo essa contradição, o capitalismo ele é plástico bastante para se moldar e se modelar e se adequar ao ponto de que essas contradições não levariam à ruptura do sistema e o próprio sistema é plástico bastante para se modelar isso. Talvez a gente veja isso mais para o final ou dessa aula ou na próxima, para eu exemplificar algumas questões para vocês. Bom, então, a ideia da força de trabalho é aquele sujeito. Né? No modelo capitalista, a gente divide entre os capitalistas e os proletários, onde os capitalistas são os donos dos meios de produção e os proletários são aqueles que, uma vez que não têm condições de se manter por si próprios, e uma vez que eles não possuem, eles não são donos dos meios de produção, é preciso que eles vendam um único meio de produção que lhes resta. Meio de produção esse que a gente conhece como força de trabalho. Então, a força de trabalho ela é, em si,
também um meio de produção, porque, afinal de contas, ela consegue alterar a natureza visando um determinado fim. A gente pegou lá na noção de trabalho, descobriu que o trabalho é alterar a natureza visando um determinado fim, e que a força de trabalho do homem, eu posso quebrar alguma coisa, eu posso tirar uma pedra de um determinado lugar na natureza, eu posso derrubar uma árvore. A força de trabalho do homem, ela também é um meio de produção. Pessoas que não têm como se manter, porque elas não são donas de outros meios de produção além da própria força de trabalho, recorrem ao último recurso, que seria vender a própria força de trabalho, né? Vender a sua capacidade de alterar a natureza, né? Vender o seu meio de produção próprio, individual, para os capitalistas, que são donos dos meios de produção. E aí, esse cara é o cara que vai trabalhar numa fábrica, por exemplo, fazendo lá balas ou fazendo é, carros, o que seja. Né? Bom, e também, né, essa infraestrutura pode ser as relações sociais de produção. Então, a divisão social do trabalho, né, as formas como as etapas que cada um vai desempenhar dentro dessas relações sociais, dentro dessas relações de trabalho. Então, se o sujeito ele vai ser o faxineiro da indústria, ou se ele vai ser o artesão, ou se ele vai ser o sujeito que vai revisar o trabalho de todo mundo, e por aí vai, tem várias formas de dividir esse trabalho. Na época do Marx não era tão complexo quanto é hoje. Hoje a nossa divisão social do trabalho ela é muito mais complexa do que a divisão social de trabalho que o Marx observava. Então, naquela época que o Marx estava olhando, ele estava imaginando só os pequenos trabalhos que as pessoas faziam nas fábricas. Né? Só lembrando para vocês, isso é um ponto importante, né? A capacidade fabril do século XIX ele fez com que a divisão social do trabalho fosse promovida, né? Ela ganhasse um grande status. Essa divisão é importante porque ela torna o trabalho do indivíduo cada vez mais simples. Então, se antes, no período medieval, por exemplo, para trabalhar em uma manufatura, eu precisava saber todas as etapas do trabalho, portanto, para fazer uma camisa, eu precisava saber cortar o couro, ou tirar a lã, tingir o couro ou a lã, fiar, né, e recortar, colocar tudo nos seus devidos lugares, e, portanto, eu, como único indivíduo, seria capaz de fazer toda um vestuário, né, desde tirar o couro, curtir o couro, pintá-lo e modelá-lo ao ponto de se tornar uma roupa, né, ou fazer a mesma coisa com lã, eu era então dono de todas as etapas de produção. Portanto, o meu trabalho era muito mais complexo. Logo, era muito mais complexo me substituir caso eu deixasse de trabalhar. A divisão social do trabalho, promovida pela industrialização, e isso exponenciou-se no século XIX, né, ela vai trazer uma especificidade nos trabalhos, tornando os trabalhos cada vez mais simples e repetitivos. O que significa que aquele sujeito que antes precisava saber todas as etapas do trabalho, agora sabe uma pequena etapa do trabalho, porque ele é responsável simplesmente por apertar os parafusos da roda esquerda de todos os carros que saem da fábrica. Ou ele é responsável por tirar o couro de um determinado lugar e levar para outro várias pilhas de couro por dia. Percebam que o segundo trabalho, esse que se faz nas fábricas, ele é muito mais simples do que o primeiro, onde eu precisava conhecer todas as etapas da divisão social do trabalho, né? da produção. Né? Significa, portanto, que esse segundo cara, o da indústria do século XIX, ele é muito mais facilmente substituível do que o primeiro. Mais tarde, alguns analistas vão dizer que esses trabalhos repetitivos também promovem um conceito importante do Marx, que é o conceito de alienação em relação ao trabalho. Porque eu exerço um pequeno trabalho dentro da minha indústria, eu não percebo o real valor daquele trabalho no produto final. Eu não me reconheço enquanto sujeito no produto final. Esse vai ser um elemento importante, relevante da divisão social do trabalho. A fácil substituição do trabalhador.
trabalhador se torna praticamente descartável. E hoje em dia isso é mais forte ainda, porque o maquinário já faz boa parte do trabalho. Bom, as relações de classes sociais, né, as posições sociais de cada classe também vão ser um elemento importante da infraestrutura. Né? Qual que é o papel de cada indivíduo dentro daquela sociedade. Né? Perceba que eu estou dizendo qual que é o papel determinado para aquele indivíduo, mas eu não estou dizendo sobre as forças que determinam aquele papel. Eu estou dizendo qual papel ele desempenha na sociedade, não as forças que designaram para aquele indivíduo aquele determinado papel. Tá? Bom, e as práticas das relações sociais? Né? As relações sociais cotidianas, como a forma de cumprimentar, a forma de agir, a forma de lidar entre homens e mulheres, a forma de conviver com as pessoas, qual é o consumo das pessoas, né? Isso também podia ser visto como essas relações sociais. Bom, e a superestrutura, ela vai falar sobre relações ideológicas, né, relações de ideias dentro de uma sociedade. E o que são essas ideias, portanto? Podem ser tanto ideologia, intelectualidade, mídia, política, religião, arte e cultura erudita. Tem algumas outras, claro, mas essas daqui são as principais, as que vocês veem geralmente quando cai alguma questão no Enem. Né? A ideologia vai imaginar sobre os ideais que uma sociedade tem, ou seja, o que um indivíduo planeja para si, ou que uma sociedade planeja para si. Portanto, quando, por exemplo, eu, que sou um indivíduo trabalhador, planejo, né, sonho em um dia poder consumir a mesma coisa que uma pessoa rica, como, por exemplo, eu idealizo que eu vou comprar um determinado carro, eu idealizo que eu vou ter uma determinada casa de um determinado tamanho, eu idealizo que eu vou ter um determinado celular de uma determinada marca. Tudo isso compõe essa ideologia, né? A forma de imaginar o mundo ideal, estabelecer um projeto de mundo ideal. Bom, e a intelectualidade também é um elemento relevante dentro dessas relações da superestrutura, uma vez que a intelectualidade é determinar quais posicionamentos, quais visões de mundo são mais relevantes. Isso, na visão do Marx, também compõe essa superestrutura. Portanto, valorizar mais a medicina do que o direito, valorizar mais a engenharia do que a filosofia ou do que a história, são todos elementos componentes da superestrutura, formas de estruturar essa superestrutura. Esse pensamento intelectual sobre o que é a verdade, quais são as formas de imaginar essa verdade, como categorizar a nossa visão de verdade sobre o mundo, e, portanto, dizer que uma determinada doença é mais importante de ser tratada do que outra, ou dizer, por exemplo, que algum determinado sintoma, algum determinado conjunto de sintomas compõe uma determinada doença. Isso tudo faz parte da superestrutura. Como, por exemplo, o exemplo mais claro que eu consigo dar para vocês é dentro da psicologia o desenvolvimento da depressão, né, o diagnóstico da depressão. Né? Ele começa como uma neurose e mais tarde ele vai se desenvolver dentro do pensamento médico, dentro do pensamento psiquiátrico, como uma doença específica, não que compõe parte das neuroses, mas não especificamente uma delas. Então, essa recategorização da depressão é também bastante interessante para a gente analisar a questão da intelectualidade, como essas forças intelectuais compõem a nossa visão de mundo. Como, por exemplo, qual é uma determinada doença, como ela deve ser tratada, como ela deve ser encarada. Será que uma determinada doença é só uma gripe? Ou essa doença ela pode ser caracterizada como
uma doença específica que nós ainda não vimos, ou alguma coisa do tipo. Né? Portanto, esse reducionismo ou ampliação em relação às análises intelectuais, elas também são parte dessa superestrutura de como o ser humano consegue compor ou decompor a forma de enxergar o mundo. A mídia, outro elemento importante da superestrutura, dentro do pensamento midiático, a gente vai ter, por exemplo, a produção, seja de propaganda, né, de peças de propaganda, seja da difusão de informação. Que tipo de informação é, portanto, relevante ser difundido? Que tipo de informação não é relevante? A mídia compõe o espaço público de discussão, ela claramente pauta quais temas serão discutidos nas mesas de bares ou nas casas das pessoas, principalmente a partir do desenvolvimento da rádio e da popularização da televisão mais tarde, e hoje, mais ainda, com a popularidade da internet, a mídia ela compõe aquilo que vai ser discutido entre as pessoas. E, portanto, compõe também imaginários, ideais, né, ideologias em relação a essas pessoas. É por conta da propaganda, por exemplo, que você deseja um determinado carro, você deseja um determinado telefone, você deseja uma determinada cerveja ou refrigerante. É por causa da mídia que você se informa sobre um determinado foragido capturado, é por causa da mídia que você tem medo em relação à violência urbana, porque é a mídia que informa a você o número de assassinatos ou a fuga de presos perigosos. É por causa da mídia que você fica mais atento ou mais relapso no trânsito, porque a mídia também te informa o número de acidentes, né? Então, a mídia ela compõe, de certo modo, esse aparelho ideológico que é parte integrante da superestrutura. A religião também vai ser um elemento importante. Na visão marxista, tem aquela frase famosa do Marx, de que a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião turva a nossa visão mais clara, que seria a de um conflito inerente às relações do capital. A religião apazigua as relações de conflito, né? E, portanto, ela compõe um imaginário da população, ela controla esse imaginário popular para que ele se interesse por determinadas coisas e não se interesse por outras. As artes também são parte desse imaginário, né? Como compor essa arte, de que modo, a partir de quais princípios, quais artes são valorizadas e quais artes não são valorizadas, o que se liga ao nosso último item ali, que é o consumo de cultura erudita. Dizer qual é a cultura erudita e qual é a cultura popular, dizer por que uma determinada cultura deve ser mais valorizada que a outra, dizer por que uma determinada forma de cultura deve ser mais valorizada que a outra. Tudo isso são componentes relevantes da superestrutura. Então, enquanto a infraestrutura dá conta das relações materiais, a superestrutura dá conta das relações ideológicas, né, das ideias da sociedade. Né? Isso é uma forma fácil e rápida de vocês diferenciarem essas duas estruturas. A infraestrutura dá conta das relações materiais e a superestrutura dá conta das relações ideais que os sujeitos têm dentro de uma sociedade. Bom, para tentar ver isso melhor, está aqui um triângulozinho bonitinho, onde eu mostro para vocês a infraestrutura ali embaixo, né, as relações materiais, e a superestrutura acima dessa base. Então, é importante a gente perceber que o tamanho da infraestrutura é maior do que o tamanho da superestrutura. Minha câmera resolveu desligar, galerinha, mas vamos lá. Então, eu falei para vocês de infraestrutura e superestrutura, que a infraestrutura é a base da pirâmide, enquanto a superestrutura é o topo da pirâmide. Então, há uma relevância muito maior dentro do pensamento marxista da infraestrutura do que em relação à superestrutura. E aí a gente pode ver isso através dessa seta aqui. Porque, afinal de contas, são os elementos, né, quem controla a infraestrutura, manipula ou domina a superestrutura. Então, basicamente, na visão marxista,
aqueles que controlam os meios de produção controlam a forma como a sociedade se enxerga. Isso é muito relevante, porque se os indivíduos que controlam os meios de produção, eles não controlassem também as formas como a própria sociedade se enxerga, o resultado disso seria um conflito inevitável entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Porém, se aqueles que dominam, que portanto controlam a infraestrutura, podem dominar também o imaginário, as ideias e a forma como a própria sociedade se vê, ao contrário de serem vandalizados, ao contrário de serem contrapostos, ao contrário de que a população explorada perceba a sua exploração, é muito mais comum que ela se adeque a essa exploração, que ela aceite essa exploração. E por conta disso é que a superestrutura tem um certo papel. O papel da superestrutura é, de certa forma, envolver a infraestrutura, eliminando, em relação a ela, os conflitos que lhe seriam evidentes. É como se a infraestrutura e a superestrutura funcionassem como um fio elétrico. A infraestrutura é a parte de dentro, cobre dentro do fio. E a superestrutura é o revestimento plástico que aquela infraestrutura tem. Portanto, se eu pego no fio sem que ele esteja encapado pela superestrutura, eu percebo toda a tensão que passa por aquele fio. E, portanto, a partir disso, eu tomo um choque e percebo a minha posição. O conflito seria inevitável, não fosse essa capacidade protetora que a superestrutura confere àqueles que dominam a infraestrutura. Isso é o que o Marx vai chamar mais tarde de ideologia e alienação. A alienação é a incapacidade que os dominados têm de perceber a exploração dos dominantes, ou seja, de que aqueles que não dominam a infraestrutura, a incapacidade que aqueles que dominam a infraestrutura não têm, né, em relação à percepção dessa exploração dos dominados. Então, o controle dessa superestrutura permite apaziguar os conflitos, apaziguar os ânimos, dificulta a percepção da exploração por parte dos membros dominantes da infraestrutura. Esse papel da superestrutura, então, é de proteção desses membros, e a proteção deles se dá a partir do apaziguamento de conflitos. Esse apaziguamento de conflitos vai ter como resultado a alienação, né? A não percepção da exploração. Aqui eu trouxe para vocês alguns gráficos comparativos, porque eu acho que é interessante a gente observar isso um pouco na prática hoje. Né? Então a gente tem, por exemplo, a composição da Câmara, né, por raça. E aí eu falei para vocês que as leis também são parte da superestrutura. Né? Então compor as leis, ditar as leis, isso tudo faz parte da superestrutura. E aí a gente tem, por exemplo, que pardos representam 20% da população das câmaras. Se a gente juntar tudo ali, dá mais ou menos 25%. Pardos, amarelos, negros e indígenas. Mas 75% são brancos. Esse é um ponto importante. Então, 75% da composição da Câmara de 2018, né, é de brancos. E essa é a composição da população brasileira até 2016. Né? E a gente percebe que, portanto, só 45%, se a gente fizer a média, vão ser, 44% vão ser brancos. Né? E aí a gente tem 75% dos brancos. Olha, mas por que disso? E aí a gente pode se perguntar, através daquele domínio dos meios materiais. Né? E aí eu posso perguntar para vocês, bom, quem vocês acham que domina mais os meios de produção? Os brancos ou os negros? Né, os negros e pardos. Bom, os brancos dominam mais os meios de produção do que os negros e os pardos.
não é mesmo? E aí, na hora que a gente vê a composição da Câmara, ela não reflete uma composição da população brasileira. Ela reflete uma discrepância do domínio dos meios de produção. Né? Não que a Câmara tivesse que ser um retrato fidedigno das raças brasileiras. Porém, é inevitável não percebermos a tremenda discrepância que há entre aqueles que fazem as leis no Brasil e a composição racial desse povo. Ou seja, quem domina os meios de produção, né, também domina os assentos da Câmara. Ou seja, quem domina a infraestrutura domina também a superestrutura. Aqui um outro gráfico só para mostrar para vocês a composição da Câmara em 2018 em relação a homens e mulheres. As mulheres são 15% da população, da Câmara, perdão, salvo engano, é um recorde, né, nessa eleição, e os homens são 85% da Câmara. E aqui a composição de população entre homens e mulheres. Os homens são minorias, são 48%, enquanto as mulheres são 52%. Né? Ora, mas quem domina mais os meios de produção? Os homens ou as mulheres? Os homens dominam mais os meios de produção. E a Câmara é, portanto, um reflexo não da divisão entre gêneros, mas uma divisão entre o domínio dos meios de produção. Portanto, há mais homens, porque mais homens dominam os meios de produção. É uma incapacidade das mulheres de concorrer, é uma falta de busca das mulheres por concorrer, elas concorrem e não são eleitas. O que acontece para que essa disposição seja desse jeito? Bom, eu poderia dizer, é mais difícil para as mulheres concorrerem, porque isso demanda mais tempo, e a elas é atribuído a incumbência de cuidar da casa, muitas vezes, de cuidar dos filhos, muitas vezes, e essa também é uma atribuição de classe, né? Isso é importante lembrar. Mas também eu poderia dizer, mesmo que elas não se interessassem em concorrer tanto quanto os homens, que realmente todas as mulheres que se interessaram por concorrer fossem lá 15% do total de pessoas eletivas. Né? Ora, o próprio desinteresse na concorrência eleitoral é um reflexo das relações de produção. E, portanto, aquela relação de produção que a infraestrutura diz que é a correta, ou seja, as mulheres ficarem em casa para cuidar dos filhos enquanto o homem participa da vida pública, trabalha nas fábricas, né, e lidera as empresas, lidera as indústrias, enquanto as mulheres ficam incumbidas do secretariado, ou os homens vão se tornar médicos, enquanto as mulheres vão se tornar enfermeiras ou atendentes, né, de que enfermagem é uma profissão ligada ao feminino, enquanto medicina é uma profissão ligada ao masculino, e por aí vai. Tudo isso, na visão marxista, também é componente da luta de classes, compõe as ideologias difundidas pela infraestrutura e, portanto, se muito poucas mulheres querem concorrer à política, não é pelo fato de que elas realmente não querem, mas é porque há uma superestrutura, a mídia, a religião, as divisões sociais e por aí vai, né? Há uma superestrutura que designa a ela o papel de não concorrente aos cargos públicos. Então, esse é um ponto bem relevante, né? De que essa composição da Câmara não reflete a divisão social propriamente dita, mas reflete um conflito de classes declarado, né? Demonstrado, né, aliás. Uma desigualdade, né, no domínio dos meios de produção. Né? E por último aqui, galera, esse último gráfico aqui é o gráfico da bancada ruralista na Câmara. A bancada ruralista compõe 33% da Câmara. E se a gente for pegar, né, primeiro, ruralista não é o cara que tem uma fazenda. Então, um cara que tem uma fazenda lá com 2, 3 cabeças de gado, né, que tira leite de vez em quando e vive das galinhas que ele tem na fazenda. Não é isso que é o ruralismo. O ruralista é o cara que tem hectares e hectares de terra,
né, para o cultivo de gado e tal, ou para o cultivo de agrícola em geral. E esses caras, eles vão ser os grandes financiadores de campanhas eleitorais também, né? Boa parte das campanhas são financiadas por esses caras. E eles vão compor 33% da Câmara. Só que se a gente for comparar com o total de pessoas no Brasil que são ruralistas, que vivem dessas fazendas em larga escala, a gente vai ter que só 2% da população brasileira é um ruralista. E que, portanto, o número de representantes da Câmara é gigantescamente maior do que a representação desses indivíduos. Porém, é claro, o domínio dos meios de produção por parte desses indivíduos é muito maior do que o de outros grupos. Por conta disso, eles conseguem eleger mais candidatos, eles conseguem que mais candidatos os apoiem e, portanto, o que a gente vê no domínio da infraestrutura, ou seja, o domínio dos meios de produção por parte deles, vai se refletir mais tarde na superestrutura, ou seja, na forma de fazer e pensar as leis. Beleza, galera? Essa então é a nossa segunda aula sobre Marx. Eu tive um probleminha com a câmera no meio da aula, né? Eu vou tentar cortar o vídeo para ele ficar bonitinho, mas é isso então. Até a próxima aula. Grande abraço, galera. Até mais.